E aí galera, tudo bem? Vamos passar no concurso do MPF? Vamos, né? Eu tô aqui para ajudar vocês a concretizar isso, tá? E como muita gente perguntou, muita gente tem dúvida, muita gente não sabe exatamente como funciona, hoje eu vou fazer um videozinho falando sobre a prova do MPF, sobre peculiaridades da prova objetiva. Em outros momentos a gente fala da segunda fase, falamos da prova oral, tá? Mas hoje eu vou falar da prova objetiva, como é que ela funciona, como ela é dividida, como é o cálculo das questões e tal. Vamos lá, vamos ser bem objetivo. A prova do MPF, diferentemente das demais provas, e notadamente da Magistratura Federal, que é justamente, digamos assim, os candidatos ao MPF, muitas vezes são os mesmos candidatos também da magistratura para o cargo da Magistratura Federal, juiz federal. Então, muitas vezes o pessoal fica fazendo o questionamento, não sabe qual é a diferença, e uma delas é o quantitativo de questões. Na prova do MPF nós temos 120 questões, nas provas da Magistratura Federal 100 questões. Além disso, o concurso do MPF ele se caracteriza por ser dividido em grupos, e esses grupos eles exigem uma pontuação mínima. Tá? Para que você seja aprovado no concurso do MPF, é necessário que você acerte 50% líquido por grupo das questões. Então vamos lá, como é que são os grupos? São 4 grupos de 30 questões, cada um, e esses grupos exigem que você tenha um acerto mínimo de 50%, ou seja, 15 questões líquidas. Tá, Gref, mas por que está falando de questões líquidas? Porque no regramento do concurso do Ministério Público Federal, nós temos a cada 4 questões erradas, cada grupo de 4 questões erradas, se anula uma questão certa. Então vamos lá que eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Digamos assim, no grupo 1 você acerta 18 questões e consequentemente, marcando todas as questões, você erra 12 questões. Essas 12 questões, elas formam 3 pequenos grupos de 4 questões, tá? Então, esses 3 pequenos grupos vão anular 3 questões. E você, então, vai ter pontuação líquida de 15. 18 acertos, menos 3 questões que são anuladas por esses 3 grupos de 4 questões, e a sua pontuação fica 15. Eu vou dar o mesmo exemplo agora com 17 acertos. Se você obtiver 17 acertos, tendo marcado todas as questões, você vai ter 13 erros. Esses 13 erros vão formar os mesmos 3 grupos de 4 questões erradas. Uma fica sobrando. Fecha 3 grupos completos e aí você vai ter a dedução de 3 pontos. No entanto, como você obteve 17 acertos, você vai ter uma pontuação de 14 pontos líquidos. 17 menos 3 fica 14. Tá? E o que significa isso? De maneira geral, eu quero passar uma mensagem para vocês. O candidato, para ser aprovado no concurso do MPF, ele precisa ter equilíbrio. Equilíbrio dentro de um grupo e também equilíbrio em todos os grupos. Primeiro, não adianta você ser muito bom em direito constitucional se você não vai bem em direitos humanos ou direito eleitoral, matérias que fazem parte do grupo 1. Não adianta você ser excelente em direito tributário e não saber direito internacional ou direito ambiental, matérias que são do grupo 2. Então é necessário que você tenha um equilíbrio dentro do grupo, mas além disso é necessário que você tenha um equilíbrio geral, porque você não obtendo, mesmo que você pode acertar 100% do grupo 4, por exemplo, se você não obtiver 50% no mínimo do grupo 2, 3 ou 1, você está fora. Então, o equilíbrio é um dos principais diferenciadores do concurso do MPF. Por exemplo, os percentuais de acertos mínimos por grupo na Magistratura Federal são percentuais bem mais baixos. Em regra, depois eu vou explicar, a gente vai aprofundar várias estratégias de como fazer as questões, como analisar os grupos, tem muita coisa, não vou cansar vocês agora aqui, mas você tem que já colocar na mente o seguinte: para ser aprovado no MPF, você tem que ser um candidato 60%. Mas por que, Gref? Se lá está dizendo que é 50%, eu passo. Realmente,
você passa com 50%, mais 50% líquido. Então, como a nossa estratégia sugerida depois vai ser de marcar todas as questões, você tem que conseguir 60%. E é 60% em todos os grupos, ou seja, você tem que estar muito bem equilibrado. E a gente vai trabalhar bem com isso, tá? Lembrem, a gente vai fazer uma preparação para vocês, eu vou estar junto com o Alcance, para fazer um curso específico que vai ajudar, tem o curso regular com as disciplinas, mas vai ajudar no refinamento, na análise, na estratégia, em como se preparar na jurisprudência, na lei seca, como preparar tudo isso, como aprender a doutrina, como acertar as questões, como analisar tudo. A gente vai fazer um trabalho muito completo, muito legal. Algo que eu gostaria muito de ter quando estava me preparando. Mas isso eu deixo para depois. Vamos continuar falando aqui das questões, tá? Então, além disso, a prova do MPF se caracteriza, as questões são objetivas, mas diferentemente da magistratura federal, elas são de 4 alternativas. E você tem uma opção ali de não marcar, né? A letra E é não marcar. Se você marcar ali, você não vai ser despontuado ou vai ter uma dedução por conta dessa marcação. Que eu antecipo, né, na minha opinião, estrategicamente não vale a pena deixar a questão em branco, mas isso a gente vai explicar mais na frente, tá bom? Eu tenho outro vídeo que trata sobre isso, trata das outras fases, e tem um vídeo que está pronto já no YouTube que fala sobre a estrutura do MPF. Eu vou fazer um outro bem especial aqui para vocês do Alcance, tá? Mas até uma palhinha do que nós vamos ter no curso, só que vai ser muito mais bem aprofundado no curso Alcance, muito mais bem elaborado, tá no meu canal do YouTube. Então vai lá, canal do YouTube, no Rodrigo Greff, que você vai ter ali, inclusive, análises de harmonização de estudo com a magistratura federal e tudo mais. E aí segue e compartilha aí para aqueles amigos que querem ser aprovados no concurso do Ministério Público Federal. Compartilha aí, porque vai ter muitas dicas bem legais. Eu ia falar umas outras coisas aqui, mas se deixar eu fico falando horas e horas, né? Então vamos parar por aqui, depois eu faço outros vídeos com mais dicas, peculiaridades, tem muita coisa boa para vocês aí, tá bom? Bons estudos, sigam Rodrigo Greff, professor, Alcance cursos jurídicos, e vamos em frente, tá certo, meus futuros colegas? Beijão no coração aí, bons estudos!